João 8, 34 a 36. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado não é apenas o ato em si, mas o poder que está em nós para o realizar. Há em todo o ser humano um poder que o leva a cometer pecados. O pecado, na sua raiz, é esse poder que nos escraviza. Disse Jesus que aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. E, de acordo com Jesus, não podemos libertar-nos da corrupção, do poder do pecado que está em nós e do qual somos responsáveis, se o Filho não nos libertar. Cada um de nós é o que é, e só o Filho nos pode libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Filho, só Jesus nos pode libertar do pecado. Tiago também diz na sua carta que o pecado vem da concupiscência que está dentro de nós. Ou seja, há em nós desejos que são tão fortes que nos levam ao pecado. Isto é, fazer o que Deus diz que é mau se fizermos. Mas o desejo de fazer é muito superior ao desejo de ouvir Deus, crer nele e obedecer-lhe. Dito de outra forma, o pecado é o poder, desplotado pela concupiscência, que faz com que tudo pareça mais valioso, mais gostoso, mais profícuo, mais interessante, mais digno do que Jesus, do que aquilo que ele diz, de quem ele é. Por isso, todo o pecado é idolatria. Mas o problema principal do pecado, que para nós aparentemente é melhor do que Jesus, é que o pecado continuado, se não for por Jesus libertado, conduz-nos à morte eterna, ao inferno. O Filho, e apenas Ele, nos consegue libertar do poder que está dentro de nós. Nos consegue libertar do pecado. E só Ele, e apenas Ele, nos pode libertar de um dia estarmos num lugar tenebroso, horrível para toda a eternidade, que é o inferno. Pois Jesus, o Filho, pagou tudo o que havia a pagar para nos libertar. Quando estamos verdadeiramente livres por aquele que nos pode libertar, Ele que é a verdade, isso não significa que não continuamos a ter dentro de nós um poder para pecar. Continuamos a ter dentro de nós esse poder para pecar, mas que não tem mais poder definitivo para nos condenar. Esse poder do pecado não nos pode condenar. E por isso não é um poder verdadeiro. Agora que Jesus nos libertou, dentro de nós há um outro poder muito maior. Poder esse que tomou o comando da nossa vida e que nos leva a desejar Jesus, a sua palavra, a sua pessoa, o que Ele diz, o que Ele quer. O outro poder ainda está em nós, o pecado ainda está em nós, mas não tem mais a capacidade de nos escravizar e obrigar a fazer o que Ele quer. Como é que podemos então saber que estamos verdadeiramente livres? Livres desse poder do pecado que não nos pode mais escravizar. Só estamos completamente livres, verdadeiramente livres, se e só se tivermos o desejo, a capacidade e a oportunidade de fazermos algo que nos satisfaça e do qual nunca, por toda a eternidade, nunca nos vamos arrepender de ter feito. Só Jesus nos pode libertar para sermos livres desta forma, para desejar, ter a capacidade, a oportunidade e nunca nos arrependermos do que fizemos. Jesus liberta-nos dos desejos que nos levavam à morte e à destruição, dos quais nos arrependemos. Jesus liberta-nos pela sua morte e ressurreição, colocando em nós outros desejos, nomeadamente o desejo por Ele mesmo. Ele que é a verdade que nos liberta.